Olá, amigos que nos prestigiam em mais um programa Polícia Militar em Ação. Hoje recebendo o pastor Jarbas. Tudo bem, Jarbas? Graças a Deus, tudo bem, coronel. Boa tarde aí para o nosso Boa tarde para vocês, é um prazer estar aqui. Pretendemos esclarecer bastante dúvidas e colaborar com vocês aí no dia de hoje. O Jarbas é um importante personagem, se assim nós podemos dizer, e que colabora muito no combate e no auxílio aos dependentes de drogas, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouco dessa iniciativa, que é muito louvável. Sim. E venha ao encontro do que a gente fala aqui, que é segurança pública, né? Exatamente. Eu acho que tem tudo ligado à segurança pública, à saúde, né? E nós começamos já 16 anos atrás o combate diretamente, né? Que nós começamos a tentar trazer mais educação e trazer mais informação. E logo depois montamos o centro terapêutico, onde a gente trabalha diretamente com os drogados. Vocês trabalham com internação também? Internação. Na verdade, hoje nós trabalhamos só com internação. Ah, ótimo. Eles ficam internos de 6 a 9 meses. De 6 a 9 meses para um tratamento. Tá? Que a Organização Mundial da Saúde dá 4 meses para uma desintoxicação. Então nós trabalhamos com uma desintoxicação e depois com uma ressocialização. E só adultos ou tem menores de idade também? Então, hoje em dia, para trabalhar com menor de idade, nós precisamos do auxílio do Conselho Tutelar. Certo. Mas o Conselho Tutelar, geralmente, ele autoriza. Geralmente autoriza e nós trabalhamos lá. Porque quando ele vai lá, ele fica recluso de tudo. Não vai na escola, não participa. Então, o Conselho Tutelar tem que ser avisado para ele estar conosco internado. E o teu interno adulto, é lógico que ele precisa se voluntariar, ou seja, ele precisa querer se tratar, não é verdade? Exatamente. Existem 2 tipos de tratamento. Tem o voluntário e o involuntário. Certo. Né? Nós trabalhamos exclusivamente com o voluntário. É aquela pessoa que se dispôs, pediu para a família, ou a família resgatou e por algum momento ele deseja ir. Então ele é voluntário. Certo. Né? A gente põe uma data porque a gente sabe que é necessário aquele tempo para ele se recuperar. Certo. Se ele sair antes, infelizmente, ele não vai ter êxito. Então a gente põe de 6 a 9 meses. Certo. Mas ele é totalmente voluntário. E o involuntário? É uma internação compulsória? É judicial? Compulsória. Então, existe a judicial e a não judicial. Certo. Porque hoje a lei, ela deixa o parente pegar, levar e vai se tornar judicial. Certo. Vai se tornar judicial. Ele pode ficar lá, ou seja, eles têm autorização para mantê-lo lá. E a custódia é tua, você não pode deixar ele sair? Não posso deixar ele sair, mesmo sendo voluntário. Certo. Mesmo sendo voluntário, ele só pode sair de lá acompanhado por alguém da família. E são etapas? Ele vai vencendo etapas? Como é que funciona? Vencendo etapas, ou seja, a gente trabalha com os 3 primeiros meses, uma coisa bem intensiva mesmo. Certo. Porque o tratamento, ele é primeiramente físico, certo, né? Porque o camarada, quando ele começa a usar droga, o físico dele muda. E ele vai se tornar um dependente físico. Então, físico, terapêutico, porque o terapêutico a gente perde tudo, né? O cara não penteia o cabelo, não arruma a cama, certo, não escova dente, não tem horário para nada. Terapêutico. Aí depois vem o psicológico. Depois que a gente vai trabalhar o psicológico. E quando ele está com de 4 para 5 meses, tal, a gente entra com o psicológico. E como nós somos evangélicos, por último de tudo, tem a parte religiosa. Ah, sei. Eu acho que é importante para o nosso público essa explicação em detalhes. Sim. Até para aquele que precisa de tratamento e nunca se convenceu, falar assim, poxa, eu gostei da explicação do pastor Jarbas, acho que eu vou procurar. Exatamente. E aí, ele querendo procurar, procura quem, onde é?
Então, nós estamos aqui em Budas Artes, no bairro da Ressaca, Estrada dos Engles, 1850. Certo. Nós temos um site, que é CT Filho Pródigo, e nós temos algumas páginas na internet também, no Facebook, que é CT Casa de Apoio Filho Pródigo. Então, aí você tem Ele um caractere vai- aqui embaixo da imagem, Sim. né? Procura... Vai estar lá os nossos telefones, né? Direto, 4703-2190, vai falar comigo direto. Certo. Passa por uma entrevista, Certo. né? Depois da entrevista, ele estando apto para... Porque às vezes a pessoa fala para a família que quer, mas chega lá ele não quer tanto assim. Certo. E é necessário que... O voluntário é necessário que queira mesmo, que deseje aquilo. E qual é a tua capacidade de internação lá? 50 pessoas. Hoje você tem quantos lá? Hoje nós temos 30. 30. Nós paramos com 30, coronel. Por quê? Porque mudou uma portaria esse ano, né? E diz que você tem que ter 30, se você tiver 31, tem que ter outro módulo. Ah, então nós entendi. paramos com 30 agora, até resolver isso da portaria, para a gente ver se põe mais gente ou se mantém os 30. Aí seriam 2 módulos de 25. 2 com módulos 50. de 25, exato. Certo. E isso tem um custo, tem aqueles que se isentam de custo, como é que funciona? Exatamente. Nós trabalhamos com custo, ou seja, a família paga o tratamento dele. Não Certo. é uma coisa exorbitante, a gente trabalha com um preço bem lá embaixo para a família poder pagar. Certo. Porque quando a família procura, geralmente ele já acabou com tudo, Certo. né? Infelizmente. Mas acho que ao longo dos anos o objetivo maior é trazer o bem e transformar a vida das pessoas, né? Sim, sim. É lógico que o custo ele é necessário porque Para manter, né? para manter a instituição de manter. pé, né? Exatamente, porque uma instituição hoje, ela gasta com psicólogo, com enfermeiro, com terapeuta, né? Então ela tem todo esse gasto. Então é necessário você cobrar para você pagar e ter um bom trabalho. Porque quando você não cobra, você não tem um bom trabalho. Você não pode oferecer um enfermeiro, você não pode oferecer um psicólogo. Então é bom que você cobre pouco, mas você ofereça todo tipo de trabalho, né? Para que eles venham se recuperar. Porque se você for deixando a pessoa lá, infelizmente não vai ter uma recuperação. Certo. Você tem que estar passando o psicólogo, tem que estar fazendo as laboterapia, tem que estar passando com o psiconeuroterapeuta, conversando. Às vezes a gente tem as pessoas que se afastam do trabalho. Quando se afasta do trabalho, ela tem que passar no psiquiatra, Certo. porque senão não se afasta. Infelizmente, um filho de um amigo passou por esse drama, porque é um drama para as famílias difícil. quando você tem o envolvimento de alguém com essa dependência química, né? E ele, de forma muito emocionada, explicou esse passo a passo. Era uma instituição, inclusive, no interior, próximo a Marília. Sim. E ele falou assim que era uma internação de 1 ano. E ele já tinha sido avisado que a última etapa, quem abria o portão da instituição era justamente aquele que estava se tratando. E ele ficava naquela ansiedade, porque eles falavam assim, é aproximadamente 1 ano. Exatamente. Pode ser um pouco menos, um pouco mais. E quando ele foi fazer uma visita, que ele viu que é uma coisa até que arrepia a gente, ele falou, quando abriu o portão e eu vi que era meu filho que estava abrindo o portão, eu já sabia que ele estava pronto para sair. Estava pronto. Então, lá funciona mais ou menos assim, ele vai até o momento que ele, Isto. nesse instinto colaborativo, ele se vê realmente abrindo o portão para poder sair. Exatamente. Na verdade, quando ele chega, a pessoa que alcança os 9 meses, ele está totalmente pronto. Ou seja, ele deixou tudo para trás, né? Algumas instituições, igual o senhor fala, trabalham com os 12 passos, né? Certo. Eu não trabalho com os 12 passos, mas é equivalente, porque nós, há 16 anos, nós damos uma apostila, então nós trabalhamos com a apostila semelhante aos 12 passos. Certo. E quando chega na parte que ele faz o inventário dele, na parte que ele conta todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, quando ele perdoa pai, perdoa a mãe e tem o perdão deles, automaticamente a recuperação fica bem mais fácil. Certo. Então depois do 6º ao 9º mês, se ele ficar, a recuperação dele vai ser plena. Tá, até por ser uma instituição evangélica, a palavra do Senhor ela é presente no dia a dia. A oração. Todos os dias. O interno, ele necessariamente precisa ser um cristão? Não, Não? Lá a gente é ecumênico, né? Todas as religiões E passam vocês ali. têm uma certa dificuldade quando tem aquele que tem resistência em acreditar na palavra? Difícil. É muito difícil, assim, porque aquele que não acredita na palavra, a gente vai respeitar ele do mesmo jeito. Certo. Ele vai respeitar as regras, que existem as regras, e a gente vai respeitar a religião dele. Quando chega num determinado ponto, ele já está convencido que o melhor caminho é Deus. E a Organização Mundial da Saúde diz que é uma doença incurável, progressiva e fatal. Certo. Eles estão no progressiva, que já progrediu na vida deles.
incurável, eles realmente acreditam nisso. E quando eles chegam ali no quinto, no sexto mês, que ele vê tanta gente indo embora recuperada, ele passa a crer que a recuperação, ela vindo de Deus, ela tem cura sim e vai sair dali restituído. E qual tipo de dependência vocês tratam mais lá? Álcool, Crack. cocaína e maconha. Dizem que o crack realmente é o mais difícil de tratar, né? Então, eu vejo o álcool. O álcool. Eu vejo o álcool. Até pela facilidade de se obter. Pela facilidade, exatamente. O crack, ele é mais rápido. Ou seja, a pessoa que ele entrou no crack, 6 meses depois ele acabou com tudo e ele tem que buscar tratamento, senão ele vai, infelizmente, morrer. Certo. Né? A pessoa que bebe, ela começa bebendo socialmente e bebe um pouquinho e às vezes ela vai ter um probleminha, bebe um pouco mais, né? E daqui a pouco ela se viciou e ela nunca vai acreditar que ela é uma viciada. Eu não sou viciado, eu paro quando eu quero, o dia que eu desejar, mas só que não consegue. Então o álcool, ele acaba sendo bem mais pernicioso. Se assim a gente pode dizer, eu perdi meu pai há pouco tempo. E eu lembro que conversando com ele, eu falei assim, pai, o senhor é um alcoólatra. E ele tinha uma resistência muito grande de, não, imagina, eu um alcoólatra. Eu falei, pai, veja bem, o senhor toma esse aperitivo há 50 anos antes do almoço. Dá mais ou menos aí uns 50 ml, um copinho pequeno de cachaça antes do almoço. E antes da janta também. Às vezes, quando o senhor está um pouco feliz além da conta, o senhor toma 2. mais, é verdade. Então o senhor toma 1 litro de cachaça por semana. Imagina, não sei o quê. E rapidamente eu fiz o cálculo na frente dele e é verdade. E eu falei, o senhor é um alcoólatra. Tem que se convencer. E pode reparar, pai, quando o senhor não toma, é como se fosse uma bengala. Quando o senhor não toma, o senhor fica de mau humor. Exatamente. O senhor fica depressivo. Físico. E isso piorou muito mais na vida dele quando ele foi obrigado a parar de fumar. Ou seja, ele tomava lá o aperitivozinho dele, mas ele passou a tomar o dobro quando ele parou de fumar. Ou seja, ele teve que compensar. Você já teve notícia disso? Que a pessoa às vezes consegue se livrar de uma dependência e acaba compensando em outra? Então, na verdade, o tabagismo é a pior dependência que tem. Quando a gente fala de dependência, o álcool e o tabagismo são os piores, né? A pessoa sai do crack e não consegue sair do tabagismo. Certo. Né? Ela só sai do tabagismo com medicamento mesmo, que hoje existem medicamentos, né, próprio para o tabagismo, mas ela tem que ser medicada e a força de vontade dela. E às vezes tem algumas clínicas que permitem fumar, a minha não permite. Certo. Né? Então quando essas clínicas permitem fumar, ele entra ali, ele deixa a cocaína, ele deixa o crack, ele deixa o álcool, mas ele compensa no tabagismo. Certo. Ele acaba fumando o dobro, o triplo daquilo que ele fumava em casa. Né? E eu já ouvi relatos de pessoas que não fumavam. Entrou na clínica para se livrar do crack e não fumava. E acabou saindo lá fumando muito. E esses passos, né, que a pessoa é obrigada a cumprir lá. Ele entra e ele se estabelece numa espécie de um alojamento? Exatamente. E esse alojamento, ele fica até o final ou ele vai trocando de alojamento? Não, então, lá nós temos característica de ele ficar até o final. Ah, tá. Por quê? Nós temos lá hoje, acho que uns 8 quartos, cada um com 4, 5 pessoas, todos com televisão. Então, quando ele começa a fazer ali aquela intimidade, aquele grupo dele, se ele não tiver nenhum problema ali, a gente deixa ele até o final, naquele mesmo quarto. Porque nós vimos ao longo do tempo que às vezes tem essa dificuldade, que ele cria um grupo, quando ele muda para um outro grupo, aí ele tem algum problema, alguma dificuldade, aí você fica mudando muito. Sim. Quando você deixa, ele passa a ser, vamos supor, ele está com 5 meses, entrou um que está 1 mês, vai olhar para a vida dele, como que está a vida dele. Quando ele está com nono mês para ir embora e tem um outro com 1 mês, ele vai dando conselho, ele vai sendo o conselheiro do quarto. E qual é o momento mais crítico? É na fase física ou na terapêutica, onde ele tem aquela crise e muitos não tem como, eu quero sair? É na física. Na física, é no começo. Porque no começo ele tem muita dificuldade, ou seja, o alcoolista vem tremendo, né? Aquela tremedeira louca, ele só... Aí ele acha que se ele beber, para. E para mesmo, né? A gente sabe disso, né? Porque é físico, né? E ele quer o quê? Ele quer beber. E no 3º, no 4º dia, ele perde a memória. Ele não lembra mais das coisas. No 6º, no 7º dia, quando ele recobre a memória, ele quer ir embora. Ele fica louco, eu quero ir embora, porque tá ruim, e tá mesmo. Eu não paro de tremer, eu tô convulsionando. Eu tô com náusea, eu tô passando mal, porque dá tudo no físico. Por isso a gente entra com medicamento. Passa no psiquiatra, medicamento, aí vai acalmando, vai melhorando. Quando a gente trata com medicamento, pelo menos os 30 dias, aí depois fica bem mais fácil de se tratar. Então, primeiro mês e 5º mês, ele é 4º por 5º é complicado.
Eu tenho impressão, até que o nosso público tem uma curiosidade, Sim. que não é só minha. Das pessoas que saem curadas, qual é o índice de retorno? De cada 10 pessoas, quantos não conseguem e acabam voltando? Nós fizemos um balanço durante 5 anos, nós conseguimos recuperar 40% daqueles que entram. 60% infelizmente voltam a usar droga, vão ter problema, vão ter dificuldade e retornam ao tratamento. Hoje nós temos cerca de 30% hoje, no dia de hoje nós temos 30% de reincidentes. Você já ouviu falar, logicamente, do nosso programa ProERD? ProERD, que é o Programa de Repressão à Violência e às Drogas. É um programa que completa agora, inclusive, 23 anos. Sim. E é um sucesso. Não é uma ideia original da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É uma ideia importada dos Estados Unidos, que é um sucesso há muitos anos lá. É um sucesso aqui em todos os estados do Brasil. Você já acompanhou, você já teve a curiosidade até de perguntar para o teu interno, uma vez que tem 23 anos em São Paulo, se ele já passou pelo ProERD ou não? Então, a maioria é assim, vou explicar bem direitinho para todo mundo que está entendendo. Isso é importante. O que acontece? Existe a pessoa que se envolveu com droga, e ela tem até classe social, né, o pai presente, a mãe presente. Nós temos aquele que se envolveu com droga e ele era um órfão com pai e mãe, né? Esse infelizmente, ele traz a marginalidade com ele. Entendi. Ele traz a marginalidade. Esse é um pouco mais difícil de você se tratar. E quando você conversa, você vê que aquele que participava, ele passou pelo ProERD, ele foi instruído, e às vezes quando a gente começa a falar, ele já, não, eu sei disso, eu lembro daquilo, olha, é esse mesmo, então ele já passou pelo ProERD, né? Então nós vemos ali aqueles que não passaram, que infelizmente traz a marginalidade com ele, que infelizmente, hoje é assim, o pai trabalha, a mãe trabalha, o filho fica onde? Sozinho, né? Quando ele não está na escola, ele fica sozinho. Né? Nessa parte que está sozinho, ele está sendo vigiado por alguém, adotado por alguém. Infelizmente, a gente sabe que é assim, não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Ele vai ser adotado por alguém que vai dar aquela devida atenção para ele. Né? E geralmente é o traficante. Esse, ele viu pouco do ProERD, ele não gostou do ProERD, mas nós temos pessoas ali que você começa a falar, ela já se identifica. Entendi. Né? Nós temos o Sargento Bonfarini, que ele é muito parceiro meu, né? Legal. E ele fica muito comigo, fala um pouco do ProERD na casa de recuperação, e a gente vê bastante deles. O GEPAD também agora, da GCM, faz uma diferença tremenda. Bacana. E eu reforço isso aí, coloco à tua disposição, o 36º Batalhão aqui em Embu, e a Polícia Militar, com certeza, para estar participando junto desse processo. O que você precisar. Exatamente. Eu tenho um corpo forte aqui, atuante, o Sargento Fábio, ele já está há mais de 20 anos, ele é praticamente um fundador do ProERD na região, e ele é um instrutor, ele habilita, inclusive, instrutores de ProERD. É muito interessante. Se um dia você precisar, eu te coloco à disposição. Porque assim, o que a gente precisa ver? A gente precisa ver que daqui a alguns anos a gente não vai precisar de casa de recuperação. Não precisa de centro terapêutico. A gente precisa agora de educação. Né? E quem traz essa educação são os professores, o ProERD, o GEPAD. Isso. E a minha vontade era prevenção, né? Prevenção. A minha vontade era trabalhar com prevenção. Porque o ProERD faz um trabalho extraordinário. O GEPAD, um trabalho extraordinário. Polícia Civil agora, esse ano, vai começar, né, o ano que vem, com um trabalho também semelhante ao ProERD. Então vai atingir muitas crianças. O que a gente precisa é educação mesmo, né? Precisaria investir mais na educação para ter menos drogado. Agora, Jarbas, é uma pergunta que eu venho aqui segurando, deixando para esse finalzinho do nosso bate-papo, que, aliás, super informativo. É um drama a Cracolândia, né? Um drama. E aí eu tenho certeza que você vê na televisão a forma como é direcionado, cada vez uma solução, uma mais, não vou dizer equivocada, mas sempre tomam caminhos diversos, na tentativa até de acertar. Mas você, como uma pessoa, um estudioso, um praticante do tratamento, você vê alguma solução para aquilo? Qual é a dica que o pastor Jarbas deixa para a solução da Cracolândia? Então, a curto prazo era internação. A curto prazo, internação. Porque eu sou totalmente favorável... Mas você acha que essa internação tem que ser compulsória? Ou seja, o judiciário tem que realmente arregaçar as mangas e analisar caso a caso e internar? Exatamente, é polêmico.
É polêmico, mas eu sou a favor da internação compulsória. Porque eu trabalhei com meninos lá que ao primeiro momento era compulsória. Ah, eu vou levar você para determinada centro terapêutico. Tá bom, pode levar. Depois de 3 meses ele ligava para a mãe, eu quero ir para lá. Eu quero ir para uma voluntária, porque eu vi que é necessário. Então a pessoa que está ali na Cracolândia, ela não consegue se convencer de forma nenhuma. Nós não conseguimos convencê-la que ela é drogada, que ela precisa de ajuda. Mas se você partir para uma compulsória, 30 dias depois ela vai falar, poxa, eu quero essa vida de volta. Eu quero estar penteadinho, eu quero estar com o meu escovando o dente, eu quero estar bonito, eu quero ser assim, eu quero... E é dramático, os sonhos né? voltam, E é né? dramático, Jarbas, porque a gente vê as reportagens na Cracolândia e você vê que tem diversas origens ali. Você vê artistas, Não escolhe estrangeiros, gente com dinheiro, sem dinheiro. Por quê? Porque a droga impacta, não interessa o nível social. Não importa. E eu quero deixar claro para o nosso Ela público quer pegar. que a internação não é uma tentativa de tirar a segurança pública, ou seja, as forças de segurança do sistema. Não. Mas é que precisa ser uma decisão multidisciplinar, multifacetada. Exatamente. Ou seja, a polícia sim tem que trabalhar forte, prendendo os criminosos que fornecem drogas aos Que é a consumidores ali, aqueles que habitam a Exatamente. Cracolândia, mas esse tratamento não pode deixar de existir. Mas, Sim. Jarbas, eu queria agradecer demais a tua participação, Imagina. um papo fantástico. Foi um prazer. Eu tenho certeza que mais para frente nós precisamos marcar uma nova entrevista para um novo bate-papo. Sim. Nós estamos à disposição. Muito obrigado. Polícia Militar, você pode confiar. Obrigado. Estamos aqui no 1º DP de Taboão da Serra com o 3º Sargento Márcio, que esta semana fez com que muitos bandidos se preocupassem e sumissem de nossa região, visto que em Taboão da Serra, na região da 2ª Companhia, tem acontecido muitos assaltos. E o sargento e sua equipe hoje prendeu uma quadrilha. Conte para nós como que foi essa ocorrência. Estávamos no dia de patrulhamento pela região ali do Parque Pinheiros, quando recebemos uma denúncia de um roubo de uma pizzaria. E exatamente na estrada Quizamon-Takeuchi deparamos com os indivíduos. Eles tentaram fugir, entraram numa rua sem saída, tentamos abordá-lo, porém um dos indivíduos que estavam dirigindo tentou me atropelar. Eu tive que usar de força para que ele se rendesse. Esse o fez, se rendeu. Porém o comparsa dele, eram 4, né? Um deles estava armado, apontou a arma para a nossa equipe, tentou atirar, porém a arma não funcionou. Mas também com o uso moderado da força, ele acabou se rendendo e nesse momento algemamos eles e conduzimos ao DP. Chegando aqui no DP, na delegacia aqui do 1º Delegacia do Taboão, quando tiramos os objetos que estavam dentro do veículo, que colocamos para fazer as apreensões, algumas vítimas de outros roubos foram fazer a queixa aqui no DP e identificaram esses objetos como sendo de propriedade deles. Foi nesse momento que foram contabilizados pelo menos umas 10 vítimas aqui nessa delegacia. E cada uma em um local diferente. Então eles andaram fazendo uma arrastão. Essa quadrilha perigosa, uma quadrilha muito perigosa, que está presa e espero que a justiça assim a mantenha, porque o nosso serviço foi feito. A Polícia Militar foi lá, cumpriu o seu papel. Porém agora a gente depende também da outra parte, que é a justiça. Porém, as vítimas ficaram, além de contentes com o nosso serviço, ficaram super agradecidas por terem seus objetos recuperados, porque foram muitas coisas, principalmente documentações, dinheiro, tinha joias, celulares, muitos celulares. Então eles andaram tentaram fazer esse arrastão, porém a Polícia Militar sempre está presente 24 horas para ajudar a população no que for preciso. Arriscando a vida, mas fazendo cumprir o seu dever, né, sargento? Exatamente. A gente tem em mente uma coisa, a gente tem horário para entrar, não tem para sair. Isso já sabe, nossa profissão, a gente entra vivo e não sabe como que vai sair. Mas faz parte, e a gente está bem preparado para isso. Temos treinado, temos tido apoio do comando para nos apoiar nas ocorrências mais perigosas, mas faz parte da profissão, Não tem o porquê a gente temer, porque faz parte da profissão mesmo.
E não foi só esta ocorrência não, esta mesma equipe, ainda nesta semana, também, mediante a denúncia de um roubo a uma fábrica de produtos de limpeza, também teve uma atuação de sucesso, né, sargento? Conte para nós. Exatamente. Outra ocorrência também que foi um destaque, né, principalmente pela periculosidade da ocorrência. Para que todos entendam, a gente estava assumindo o serviço, uma troca de horário. Quando recebemos a informação via a nossa central, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, que é o Copom informou que havia um roubo, 2 indivíduos, eles estavam utilizando uma motocicleta e estavam trocando tiros com o segurança do local. De imediato fomos para o local, chegando lá, encontramos o segurança, que informou que os indivíduos tinham evadido. Porém, a população, que colaborou muito nessa ocorrência, ajudou muito a gente, e denunciou exatamente onde um deles tinha entrado. Quando aproximamos do local, notamos que eles entraram esse rapaz entrou nessa residência e pegou uma família como refém. Cercamos o local, entramos com todos os cuidados, né, utilizando até todo o material que foi preciso para não haver nenhum risco, tanto para nós quanto para outros, né, e conseguimos aí libertar essa família e o indivíduo se entregou. Estava armado, estava com uma pistola carregada, né? Tava com muita munição, estava pronto para, segundo ele, né? Estava pronto para o que viesse, mas graças a Deus teve um resultado final positivo para todos nós, né? Tanto para a família, quanto para ele mesmo e quanto para nós também que arriscamos a vida, né? Porque afinal de contas, você entrar numa residência e saber que o cara está armado lá e com uma pistola carregada e pronta, né, para o que der e vier, não é fácil. Então tem que ter coragem e preparo para enfrentar isso daí. O sargento disse agora que a comunidade ajudou no trabalho da polícia, né? Essa é uma informação muito importante e que a gente precisa ter muito claro. De que maneira que a nossa sociedade, a nossa comunidade pode contribuir efetivamente com o sucesso do trabalho da polícia? A comunidade é muito importante para a Polícia Militar, porque as informações só vêm para nós através da comunidade. Então a comunidade ela pode denunciar, ela nunca vai ser identificada, pode ficar tranquila. Nós temos hoje canais, né, e temos meios para que você denuncie, faça a sua parte, porque se você fizer a sua parte, você pode contar com a Polícia Militar que ela vai fazer a dela. Nós vamos prender quem tiver que prender e vamos atuar na hora que tiver que atuar. Então a comunidade ela é muito importante nessa hora. Ela tem que colaborar com a gente, como tem feito muito. Nessa ocorrência mesmo, se não fosse a comunidade, talvez a gente não teria tido esse sucesso, né, com essa ocorrência. Mas ela pode fazer isso aí sem medo, nunca vai ser identificada, tá? E se quiser ser identificada não tem problema também, mas caso o receio, né, de alguma... sei lá, algum receio, não vai ter problema. Bem, sargento, nós queremos parabenizar o senhor e a sua equipe por todo este trabalho, dizer que nós, sociedade, ficamos muito seguros ao saber disso, né? E que o slogan que traz a Polícia Militar, de que Polícia Militar você pode confiar, realmente em ações como essa faz com que nós confiemos cada vez mais, né? Parabéns, obrigado. Leve os nossos cumprimentos e isso aí, vamos continuar fazendo o papel que nós, sociedade, precisamos fazer no sentido de denunciar e colaborar com o serviço da polícia e garantir assim uma sociedade mais segura para todos nós. Polícia Militar, você pode confiar, TV das Artes, informando a nossa sociedade.